Por este caminho, muitos sonhos já se passaram. O de ver o filho formado, de visitar os familiares que há tempo não se via, de conquistar o crédito para financiar a safra rural. O sonho de um dia passar por essa estrada e não mais sentir o gosto da poeira na boca e o barro nos pés. Quem não sonha, dificilmente conquista e alcança objetivos. Nós podemos dizer que conquistamos, com o esforço, a esperança e a fé, o sonho de ver sair do papel a obra asfáltica entre a comunidade de Santo Antônio do Meio, a divisa com Coronel Freitas. O nosso reconhecimento a tantas pessoas que enfrentaram as dificuldades neste caminho ao longo do tempo. Nós, naquela época, nós morávamos não muito perto da estrada, sabe? Nós dava uns 800 metros para baixo da estrada que passava o ônibus, né? Daquilo, quando precisava ir para Coronel Freitas, comprar uma roupa, ir no dentista, tem que ir a tarde inteira, tem que ir tudo para Coronel, não tinha nada aqui para cima no Noroeste. No Noroeste não existia no Noroeste, né? Então era tudo para Coronel Freitas. Ir no dentista, comprar uma roupa, por exemplo, era tudo Coronel Freitas, não existe, né? E também, naquela época eu ia na aula, era roncador, né? E ia de bicicleta até lá. Depois me formei lá até a 8ª série, eu fui para Jardinópolis fazer o 2º grau. Daí tinha que ir de ônibus da Guzela, ia de noite estudava lá em cima. Daí ia para as 4 horas, 4h30, quando passava o ônibus de Coronel Freitas, né? Daí ia Jardinópolis, pousava lá em cima de manhã cedo, quando ia para Coronel, daí voltava junto para Coronel Freitas, né? Era aquele sofrimento daquela época, não tinha outra coisa, carro não tinha, né? Era bem difícil, né? Hoje é bem diferente hoje, né? Viu, no tempo que nós viajávamos nessas estradas aqui de chão de ônibus, era meio assustador por causa da estrada de chão e molhado, sempre cheio. Tinha que dar um passinho para trás. Na época que andava para Coronel tinha a barca. Uma vez nós estávamos em cima da barca, o motor da barca apagou na metade do rio, e o rio cheio, e nós estava lá naquela situação lá, sabendo se nós ia para frente ou ia ficar lá na coisa, até vir outro substituir o motor para nós atravessar o rio. Era uma época bem medrosa, bem ruim de participar na coisa. Tinha que fazer tudo em Coronel Freitas, né, porque não tinha nada, União do Oeste, mas foi umas aventuras meio feias aquela época lá, mas hoje temos bem mais bom aqui, que vamos ganhar o asfalto nos pedaços de estrada. Lembro na época, 50 e poucos anos atrás, não tinha outra opção se não era o ônibus. Doente ou não doente, ia para Coronel Freitas, tinha que ser com ônibus. Enquanto que era tempo dia de chuva, não tinha ônibus. Eu passava a semana sem transitar o ônibus. Quando amanhecia o tempo de chuva, o ônibus não ia. Ia só 3 vezes por semana. Hoje, na época, foi todo dia, né? O fim daí começou outros ônibus em casa, que era a Catani, começou a melhorar. Há de 50 anos atrás, 57 anos que eu moro aí, na época era a cavalo ou era com ônibus quando vinha, né? Naquelas épocas, o ônibus estava sempre cheio, quente, um passinho para frente, um passinho para trás. Naqueles anos era muito sofrido, quando o rio estava cheio, daí tinha que fazer a volta lá em cima na ponte de Quilombo. Sei que naqueles anos era muito sofrido. Hoje está bom. Depois que desmembraram o município, daí ficou melhor. Eu morava no Rio Azul, no município de Jardinópolis. Então, para vir aqui, lá em São Luís, que era distrito, então eu vinha no dia anterior, eu pousava na casa dos meus tios, e de manhã, 6 horas, pegava o ônibus do Guzela ou da Catani e nós ia para Coronel.
Até aconteceu que uma vez eu e a minha prima, que era professora, nós perdemos o ônibus. Então a gente veio a pé até quase aqui. E daí nós embarcamos. Esse Juventino Zanardi que está aí deu carona para nós até Coronel. Naquela época que tinha esse ônibus, a gente tinha que se deslocar por causa da saúde para Coronel Freitas. Aconteceu que eu passei bastante dor de dente e teve que pegar o ônibus para ir. Foi uma viagem muito difícil. 2 horas e meia de viagem para poder chegar aonde que a gente deixava o soforo para poder ter um atendimento. Na verdade, o asfalto hoje foi uma coisa boa que aconteceu para nós no interior, na verdade, porque nem para nós que trabalhamos na agricultura, favorece bastante, por exemplo, para escoamento da produção, a gente trabalha com vaca de leite, então isso ali ajudou bastante para o transporte e tudo. E quanto que valorizou, por exemplo, uma propriedade onde que uma vez era estrada de chão, e daí era ruim para os caminhões passar e tudo. E hoje com o asfalto, por exemplo, a propriedade também que a gente tem, que é encostado do asfalto, foi uma coisa boa, porque valorizou bastante na propriedade também, para nós. O tempo naquela época era lá nos anos 70, 75 a 80, que era o mais forte de transporte, que precisava mais o povo sair para Chapecó, Coronel Freitas. Então tinha uma dificuldade porque os ônibus eram pequenos e bastante população para transportar. E daí demorava lá 1 hora e meia até ir a Chapecó. E ia de manhã e voltava à tarde, né? Ia cedo e às 4 da tarde embarcava lá de volta, para chegar no escurecer de volta em casa. Na época eu ia com o ônibus, esse ônibus o Cutela, que eu tinha as crianças pequenas e aqui ainda não era município, era São Luís, daí não tinha o posto de saúde, daí eu pegava o ônibus para ir levar as crianças até o posto, eu tomava vacina. A gente saía às 11h30 de casa, voltava às 4 horas da tarde, mas era bem legal. Eu andei 30 anos aqui fazendo essa linha aqui, sempre era só chão, não era fácil. Muitas vezes atolava, tinha que fazer os passageiros descer, curar o ônibus. Com a relação hoje do asfalto, se torna tudo mais fácil. Hoje as coisas estão mudando, né? Agora que vai sair esse asfalto aqui, para o pessoal que anda aqui, fica bem mais fácil. No nosso tempo aqui era tudo mais difícil. Né? Agora não, com a pavimentação agora asfáltica aqui vai ficar ótimo. Imagine só a alegria desse povo. São mais de 50 anos que este povo vem sonhando com este momento. Então, quantas pessoas já partiram e a obra esperando para ser concluída. Então, isso aqui é um trabalho que vem há tempo se buscando. Passa administração, vem administração e sempre criando expectativa. E graças a Deus, com a colaboração de toda a administração, lutando, correndo, vereadores se dedicando e a gente chegando aí e podendo concluir este sonho dessas pessoas que muito tempo esperavam por essa obra. Eu, sendo prefeito, me sinto muito honrado, junto com toda a equipe, nós, administração, vereadores, em conseguir o recurso para esta tão sonhada obra, que vai trazer muito benefício
para nosso município, para as pessoas que transitam nesta rodovia. Isso é um sonho que muitos e muitos anos se vem buscando, e graças ao esforço de toda a equipe, a gente está aí conquistando esse sonho e buscando essa realidade para toda a população em União do Oeste.